Olá, minha gente, tudo bem? Estamos nós aqui com mais um tema, com mais um assunto que de repente faz parte do cotidiano. Será que do seu cotidiano? Não consigo dizer não para os outros. Não consigo. Você já ouviu essa frase? Essa frase está em você? Faz parte de você? Você é uma das pessoas que se considera agindo na vida dessa forma? Sem conseguir dizer não? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos olhar o que está por trás disso. Vamos lá? E assim a gente vai se conhecendo um pouco melhor, percebendo o que está acontecendo dentro da gente, né? O que nos leva a fazer as coisas de um determinado jeito e depois ficar insatisfeita com isso. Sentir uma certa sobrecarga nos ombros, sabe? Aquela coisa. Eu não consigo dizer não e vou aceitando cada vez mais peso em cima de mim. Então, eu quero te pedir, antes da gente começar a falar sobre esse tema, né? Que você possa dar o like, que você possa se inscrever no canal, que você possa pensar na ideia de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Isso ajuda assim bastante nós expandirmos as possibilidades das pessoas verem algo ou ouvirem algo que possa dar alguns starts na vida dela, né? Então, pense sempre nisso, na possibilidade de você poder compartilhar com outras pessoas, tá certo? E daí, não consigo dizer não para os outros. No que a gente pode pensar ou sentir, né? Quando eu falo pensar, é pensar dentro de si. Não dá para a gente aqui nesse canal, nesse encontro, pensar só com a mente concreta. Não dá, viu, minha gente? Porque a mente concreta, embora ela seja um maravilhoso recurso que a natureza nos dá, né? Como qualquer outra coisa, qualquer outro aspecto da vida, não dá para a gente não equilibrar a mente com os outros sentidos que nós temos à nossa disposição. Se nós corrermos o risco de fazer isso e der valor especial para o raciocínio lógico, o que acontece? Todo o resto de nós, os nossos outros corpos, eles vão se sentindo inúteis. E aí é quando a gente começa a patinar, é quando a gente começa a sentir que tem algo, que tem coisas que não estão dando certo, nós começamos a pisar no desequilíbrio. Então, a mente racional, ela é ótima, maravilhosa, mas perceber os sentimentos, educar os sentimentos, as emoções, a nossa espiritualidade também, né, que é o nosso subjetivo mais elevado, né? Tudo isso a gente precisa atentar também. Então, quando eu digo assim, vamos olhar para essa afirmação, né, ou esse modo de vida, onde a pessoa diz que não consegue dizer não, é você parar e sentir dentro de você, independente do que eu estou falando aqui, você tentar sentir algo dentro de você que não venha de fora, que não seja a mesma coisa que todo mundo vê, que todo mundo sente, né? Então,
eu não consigo dizer não vai apontando algumas coisas do tipo assim. Sinta você também as suas coisas, né? Mas do tipo assim, para os outros, eu tenho que dizer sempre sim. Ele vai levando por um caminho que a crença que você tem é que, diante de uma solicitação de algo ou de alguém, você tem que dizer sim. Se você não consegue dizer não, é porque você tem que dizer sim. De onde vem isso? De que tem que dizer sim? Né? É para ser bonzinho? É para não perder a amizade? É para ser benquisto? É para ser aceito? É porque todo mundo que é considerado uma boa pessoa atende aos pedidos alheios? É para ser solidário? Então, quando você começa a refletir no que está por trás desse movimento que tem que dizer sim para os outros, vale a pena você perceber que se o sim está saindo para alguém o tempo inteiro, né, ou para alguns, ou para algo o tempo inteiro, o não, que é o outro lado da moeda, né? O não, ele está para quem? Ele está voltado para quem? Não é? Se para você, para quem está além de mim, eu digo sim o tempo inteiro, o não está indo em qual outra direção? Na direção contrária, né? Então, eu digo e vejo que só consigo dizer sim para os outros, porque não dizer não é dizer sim. Então, para mim, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu desejo, para aquilo que de verdade algo em mim aponta, para as reflexões que eu faço, né, para aquilo que me causa satisfação, preenchimento, para a minha totalidade, eu estou dizendo não. Você já pensou sobre isso? O movimento de se sentir obrigado, entre aspas, a dizer sim para os outros, para as situações externas o tempo inteiro, me coloca numa situação de estar me negligenciando. Em que aspectos? Aí, as terapias, as terapêuticas nos ajudam a perceber isso. Em quais aspectos você está se negligenciando? Quem tem essa postura, essa conduta de não conseguir dizer não. Então, nesse caminho, tanto a constelação familiar, que é do que eu falo aqui com vocês, né, que é a minha fonte de trabalho terapêutico, né, tanto a constelação familiar quanto as barras de Axis, né, que é o outro trabalho que eu desenvolvo também, elas recebem pessoas que têm esse perfil. E são muitas, né, minha gente? São muitas, não são poucas. Porque não ter a determinação de dizer sim ou não e esperar chegar à circunstância para poder pensar, sentir, observar o lado de quem te solicita algo e o seu lado também, essa ponderação
de cada situação sentir primeiro, para depois tomar a atitude emocional, não é? A atitude comportamental. Primeiro sentir, isto é para poucos. Porque a tendência da maior parte das pessoas, no que se observa, né, no que eu observo, é já ter alguns comportamentos padrões. E aquela pessoa que diz, eu não consigo dizer não para os outros, ela já assumiu um comportamento padrão. O comportamento padrão de seguir a solicitação alheia. Ela já adotou isso. E essa crença, esse comportamento padrão, é claro que ela vem de algum lugar, né? É claro que ela está aí deixando essa pessoa que, quando reconhece que não consegue emitir a opinião verdadeira, ela reconhece também o incômodo, o sofrimento, o peso nos ombros. Então, ela está nos dizendo também com os sintomas físicos que algo não está bem e que a vida, né, dela, a partir das escolhas que ela está fazendo, está desequilibrada, está conflituosa, não é? Então, tanto a constelação familiar vai nos ajudar, né, ou melhor, vai ajudar essa pessoa a perceber melhor que tipo de situações, sentimentos emaranhados ela vem vivenciando na vida dela, né? Quanto também as barras de Axis, que através dos toques, né, dos pontos do atendimento desenvolvido na aplicação desse trabalho, a pessoa também vai ter a chance de desfazer crenças ali que foram sendo e estão sendo sedimentadas ao longo do tempo em função de repetir um mesmo padrão. E tudo isso que acontece de uma maneira que a física quântica vai nos trazer elementos para ajudar a entender melhor, né? A neurolinguística, mas essas coisas elas vão acontecendo num campo que não é captado pelos nossos olhos, né? Visualmente perceptível, não é, mas num campo que vem antes de nós, né? Num campo superior a nossa formação física, mental, emocional, né? A essa estruturação material, né? biológica e materialmente falando, né? Que nós dispomos. É uma força que impulsiona o movimento da vida, né? É um campo que vai colocando a gente, atrelando a gente, a constelação ajuda, né, a gente a perceber um pouco as coisas por esse lado. Tem outras formas de ver, de perceber, de colocar as coisas, né? Eu coloco aqui para vocês alguns aspectos a partir da formação que eu tenho e sugerindo sempre a você se observar e perceber o que vem para você, sem ser resposta pronta, né? Eu sempre vi isso, eu sempre acreditei naquilo, eu sempre percebi de tal forma, sair fora desse movimento repetitivo, né, de pensar, agir, sentir,
Mas ousar um pouquinho mais, dar uma voz e um tempo, uma voz, né, de manifestação daquilo que há em você de mais genuíno, de essencial, né, para você ir sentindo o que é de verdade que está acontecendo, independente do que os outros lhe dizem ou do que a tua própria mente te diz, né? Vamos lembrar de novo que a mente tem esse nome, né, de mente, porque ela mente. Então, quando eu digo eu não consigo dizer não, eu reconheço isso, eu estou fazendo uma afirmação, né, que eu preciso cuidar, porque eu estou colocando força nessa afirmação. Quando eu afirmo, quando eu repito, eu coloco força para isto continuar deste jeito, né? E além disso, eu não me coloco, quando eu afirmo isso, eu não me coloco olhando o que precisa ser visto de verdade. Que não é a afirmação por ela só, né? Não é repetir e manter o vício, mas é perceber o que é que está me direcionando para esse vício. Né? Então, bacana de nós percebermos as coisas que estão ligadas à nossa atitude, aos nossos sentimentos, né? Às nossas emoções, é que a gente vai se conhecendo melhor. E quando a gente faz um atendimento terapêutico, a gente vai pegando pistas desse atendimento terapêutico em constelação, em barras ou em outros, né, que você escolha. Você pega ali do terapeuta, do profissional, pistas para você se conhecendo ainda melhor e para você ir se transformando, né, se redirecionando, se é que aquilo está te provocando incômodo, se você está percebendo um incômodo gerado, né? Então, isso é uma coisa bacana de nós percebermos, né, a partir da ampliação da consciência, a partir das reflexões que a gente faça, sem querer buscar resposta pronta. A nossa tendência sempre é buscar resposta pronta. Mas eu não sei por que eu sempre só falo sim para os outros. Você sabe me dizer por quê? Mas quem é que sabe me dizer isso? E eu vou sempre atrás de respostas prontas. E quando, na verdade, é muito bacana eu perceber que se eu vejo que alguém tem uma resposta para me dar, é porque eu também tenho a possibilidade de encontrar respostas em mim, né? É claro que o terapeuta tem recursos a mais, quem estudou tem recursos a mais, né, para poder perceber algumas coisas, porém, isso não significa que cada um de nós não tem o nosso próprio recurso, né? Não vale a pena abrir mão disto, né? Não vale a pena se colocar na dependência de outros o tempo inteiro, né? Você vai deixando de ser o autor da tua vida e vai abrindo mão disso e vai adoecendo cada vez mais, né? Então, a gente tem essa questão do dizer sim o tempo inteiro para os outros, mostrando que talvez eu tenha que olhar para mim e perceber o que eu estou negligenciando em mim. Por que eu não estou parando para pensar um pouco se é que eu disse um sim prematuramente, está me fazendo sofrer, me incomodando, eu disse um sim, me sentindo obrigada a isso, não é uma coisa que veio do meu coração, né? Então, quando eu começo a me perguntar,
né? Por que eu não suporto, de repente, poder perceber que o outro se contrariou diante da minha resposta franca e original? O que é que me faz perceber que se o outro não gostar da resposta original que eu tenho para dar, é um direito dele? Eu não posso obrigar as pessoas a concordar comigo. Eu também não posso concordar o tempo inteiro com as pessoas, sem que isso seja alguma coisa que brote em mim originalmente. A única forma que nós temos de poder não carregar culpa, de não carregar insatisfação, de não desequilibrar, né? A única forma é a gente poder ser honesto, em primeiro lugar, conosco mesmo. E para nós termos esse comportamento de honestidade, de respeito, de valor a nós mesmos, a gente tem que ter um certo destemor com o que está lá fora. Seja um desconhecido, seja alguém da família, seja um parente, seja um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um amigo, né? Uma pessoa desconhecida que te chega pedindo algo, ou uma pessoa afetivamente muito querida que te chega pedindo algo. Se a sua resposta frente a essa solicitação foi uma resposta, uma atitude na qual você se viu obrigada a dar, a ofertar, não foi algo que brotou do seu coração, então alguma coisa precisa ser vista e olhado, né? Por que que você está se negligenciando tanto, né? Se colocando tanto na mão dos outros, né? Então essas reflexões, né, feitas, minha gente, de uma maneira carinhosa, né, de uma maneira, às vezes, essas reflexões, elas são feitas através da meditação. Quando eu começo a serenar a minha mente, quando eu começo a me permitir aquietar, não seguir os impulsos, não ter que nada, que agradar, que ofertar, que ser boazinha, né? Eu não tenho que nada. Eu tenho que sentir realmente, né, se é possível para mim, em todos os aspectos, né, poder fazer aquilo que me é solicitado. E quando eu consigo perceber que quando eu digo não, eu não estou dizendo não para a pessoa, mas eu estou dizendo não, espere um pouco, para a circunstância, aquela circunstância daquele jeito não é favorável a que eu possa atender aquele pedido, aquela solicitação. Quando eu faço esse distanciamento, que não é com relação à pessoa, mas é a circunstância, o que acontece? Eu possibilito colocar um olhar de generosidade para mim mesma. Generosidade, atenção, né? Respeito, cordialidade comigo mesma. E quando eu consigo me isentar da atitude do outro,
porque eu não tomo a minha atitude nem para ofender, nem para agradar o outro, eu não tenho essa intenção, nem de ser boazinha e nem de ser mazinha, né? Nem de querer capturar aquela pessoa, me atrelar a ela, né? E nem de ignorá-la, de afastá-la. Eu não tenho nenhuma intenção, e isso não é uma coisa fácil, mas a gente vai aprendendo a fazer isso, a vida ensina, né? Quando eu só tenho a intenção de ser honesta comigo mesma, o que acontece? Uma leveza, uma inteireza, uma forma de lidar com a vida muito mais assim inteira, né? Muito mais inteira, e não me provoca peso nos ombros. Então, dizer sim ou dizer não, quando eu consigo perceber diante de uma pergunta qualquer, né? Quando eu consigo perceber que o sim ou o não, ele vai brotar em mim de acordo com aquela circunstância, de uma maneira muito genuína, muito original, que a circunstância pede, né? Algo dentro de mim se equilibra frente ao sim ou ao não, naquela circunstância, eu vou conseguindo me aproximar dos meus movimentos genuínos, né? Então eu não tenho mais resposta pronta, né? Depende do momento, depende da situação, depende eu perceber se eu posso mesmo atender aquele pedido. Não é agradar ou desagradar a ninguém, é atender aquele pedido. É possível ou não é possível? É possível ou não é possível ser fiador de alguém? É possível ou não é possível acompanhar alguém num determinado lugar? E se é possível, tem a ver, eu vou estar inteira fazendo aquilo, vai ser uma coisa boa, prazerosa para mim também. Eu não me sinto abrindo mão de nada para poder fazer o que me está sendo pedido. Dê no que der, né? Seja o resultado que for que venha depois, eu vou me sentir tranquila. No caso de ser fiador, por exemplo, né? O exemplo que eu dei aqui. Aconteça o que acontecer dali para frente, se você aceitar esse pedido, você vai se sentir tranquila? Se for preciso responder na justiça. E como é que você, então, responde a isso para esse amigo tão querido que te pediu? Isso é só um exemplo, né, minha gente? Então, o convite que eu te faço agora aqui é você poder pensar um pouco em quais elementos que você tem dentro de você que te faz se sentir pesado quando você diz que para os outros não dá para dizer não, né? O que é que faz você se sentir com esse peso? Então eu te convido para você fazer esse movimento de autoconhecimento. Conheça-se um pouquinho mais. Percebe por que você está se penitenciando, agindo dessa maneira, não é? Fazendo algo que não te provoca bem-estar e se sentindo obrigada ainda a fazer isso. Então, tem muitas formas de você poder se rever, se você quiser. Você pode começar sozinho e você pode buscar ajuda terapêutica para isso, né?
a constelação e a barra de Axis são duas alternativas. Por exemplo, tem outras tantas, né? Infinitas. Mas você tem, por exemplo, essas duas alternativas. Uma que você vai ter chance de expressar mais o que está acontecendo verbalmente e olhar o campo que se monta, que é através da constelação, e a outra terapêutica que vai agir de uma maneira um pouco mais silenciosa, que é a aplicação da barra de Axis, né? Que vai mexer com crenças, vai mexer também com a estruturação dos corpos que você tem, né? Os padrões que vão sendo estruturados. Mas em ambas vai haver um movimento aí que vai mexer, né, no que está acontecendo e provocar em você, e poder provocar em você um movimento de reflexão, né? Reflexão e reestruturação, né? Para você poder se sentir melhor, adotando uma nova forma, novas estratégias de você poder lidar com a vida. Tá certo? E deixa eu ver então, falei das terapêuticas, tem o Bert Hellinger, ele fala para nós aqui uma parte, entre tantas coisas que ele fala para nós, né? Mas eu salientei aqui alguns aspectos, né, para ajudar a gente a pensar. Ele fala sobre os pressupostos, né, para os relacionamentos humanos, né? Então, só um trechinho eu vou deixar com você para você refletir, né, que é um pouco isso que a gente está falando, como a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, né? E ele diz assim: o vínculo, a compensação e a ordem se condicionam e se complementam mutuamente. Vínculo, compensação e ordem, que são as leis do amor, né? Que a constelação, ela é desenvolvida em cima dessas leis, não é? Que fala da questão do pertencimento, do equilíbrio e da hierarquia. Então, ele fala assim, então o vínculo, a compensação e a ordem, eles se complementam e a sua atuação conjunta nós sentimos como a própria consciência, né? Como se a nossa consciência nos impulsionasse a seguir esse caminho, né? De poder se manter em equilíbrio com relação ao vínculo, a compensação e a ordem. Por conseguinte, nós sentimos a consciência como instinto, necessidade e reflexo, e como basicamente idêntica às necessidades de vínculo, de compensação e de ordem. Quando a gente vai ampliando a consciência, a gente vai percebendo que a gente precisa poder ordenar um pouco mais os nossos sentimentos, né? Para que as nossas atitudes sejam tomadas, executadas, né, a nosso favor e a favor da vida, né, de maneira geral. E ele ainda diz assim, com relação a vínculo, a gente tem a boa consciência e a má consciência. Consteladores ou quem já lê sobre esse assunto há algum tempo já ouviu falar, né, bastante sobre a boa consciência e a má consciência. Então ele fala assim: a consciência reage a tudo que promova ou ameace o vínculo. Dessa maneira, temos boa consciência quando agimos de uma tal forma que nos assegure a pertencer ao grupo. Então, olha só, a boa consciência quando nos assegure pertencer ao grupo. Então, eu fico com uma boa consciência
quando eu quando eu atendo o que o grupo me pede, ou que a pessoa me pede. Eu fico em boa consciência, tipo, atendi a outra, né? E ele diz, mas nós temos a má consciência quando nos desviamos das condições impostas pelo grupo, de tal forma que receamos ter perdido em parte ou em todo o direito de pertencer. Então, olha só, poder não atender ao pedido do outro e enfrentar a má consciência que isso vai gerar em mim, precisa bastante coragem, minha gente. Né? Sem intenção de prejudicar, aquilo que eu já conversei com você antes, né? Antes eu já estava aqui explicando, né? Não se trata de agradar nem de prejudicar, se trata em agir com genuinidade. E às vezes esse agir com genuinidade é poder fazer diferente do que meus amigos fazem, do que meus irmãos fazem. Nesse momento eu não vou fazer assim, né? Por tais coisas que vêm de dentro do meu coração, da minha alma. Não vou poder atender, não vou poder fazer dessa forma. Mas sem nenhum pesar e sem nenhuma intenção de atacar também ou prejudicar. É simplesmente uma maneira de eu me sentir leve, tranquila e honesta comigo mesma. Para fazer isso é necessário muita coragem e maturidade. E nesse aspecto, as terapêuticas, né, os atendimentos terapêuticos também podem ajudar. Leituras podem ajudar, né? Tanta coisa, né, que você pode fazer para poder abrir os horizontes de ampliação que você tem do teu ser integral. Ampliar o teu ser integral, né? Poder você fazer as coisas de uma maneira que você se sinta liberta de qualquer obrigação, né? Então, tudo isso é um campo maravilhoso de aprendizado. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais com nós mesmos, né? Se a gente estiver atento aos nossos movimentos, né? Então, eu espero que essas coisas que eu falei aqui para vocês te dê pistas, né? Dê pistas para você pensar um pouquinho mais e poder rever essa tua atitude, né? De que não consigo dizer não para as pessoas. Você comece a dizer mais sims para você, né? Perceba que lados seus estão pedindo sim e que você não está oferecendo, né? Às vezes é o lado de poder se sentir mais sereno, mais tranquilo, em contato com a natureza, caminhando na areia, na grama, fazendo um escalda-pé, né? Quietinho, parado, sem receber ninguém, né? Contemplando uma paisagem, fazendo alguma coisa sozinho, só você e o momento, aquele dado momento. Pode ser tantas coisas. Você precisa se escutar apenas, né? E poder se dar essa chance de desfrutar o melhor de você, né? Então, é com essa mensagem que eu deixo você hoje aqui, desfrutando o melhor de você. E nós só vamos fazer uma vivência agora aqui no finalzinho, né? Nesse aspecto que fala sobre o desfrutar do melhor de você. Vamos vivenciar um pouquinho o que pode ser
ser feito nesse sentido. Tudo bem? Então, você vai vendo se você está num lugar apropriado, né? Vai buscando aí fazer uma conexão com você mesmo. Daqui para frente, o importante é você ouvir minha voz. Então, você pode fechar os olhos, né? Sentado ou deitado. Veja se tem aí um foninho de ouvido por perto. E vá aí percebendo os recursos, né, do ambiente e os recursos que você tem à tua disposição para o teu corpo se sentir relaxado, despreocupado e relaxado. E feche os teus olhos. Olhos fechados, você vai prestando atenção na tua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Procura perceber o movimento do teu abdômen, o movimento da tua barriga durante essa respiração. Quando você inspira, a barriga infla. Quando você expira, ela vai murchando. Então perceba esse movimento como movimento natural, nada forçado, só observe. Caso a sua respiração ela esteja alta, acontecendo no tórax, coloca a tua atenção na barriga. Automaticamente, quando você coloca a sua atenção, o ar ele vai se dirigir para aquele lugar. Quanto mais você consegue fazer a respiração abdominal, mais você consegue perceber um movimento respiratório de serenidade. A serenidade começa a brotar em você. Procure manter a mente vazia, sem nenhum pensamento, sem nenhum incômodo, apenas direcionando a atenção para a respiração. E aí, quando você fizer a próxima inspiração, vá fazendo no seu ritmo, inspirando e expirando. E quando você fazer uma próxima, logo após a inspiração, você vai contrair o corpo inteiro, esteja você sentada ou deitada. Você inspira, segura um pouquinho o ar e contrai todo o corpo, todos os músculos, um pouquinho. E quando você soltar, você expira junto, numa situação de alívio, emitindo um som tipo assim, como se fosse um suspiro. Então você faça isso. Quando você for começar a fazer esse movimento de inspirar, contrair, expirar e soltar, você faz por 3 vezes, no seu tempo, sem pressa. Inspira, segura, solta, descontrai. E com o som que brota de você junto com a expiração, depois que você fez as 3 vezes, volte apenas a prestar atenção na sua respiração normal. Deixe ela normal, preferencialmente na barriga, no abdômen,
apenas observando o movimento abdominal. Observe como que você se sente a partir desse exercício respiratório que foi feito. Apenas observe, se dê esse privilégio de observar o que esse movimento respiratório produziu em você. E continue observando só a sua respiração. E aí você vai escolher, siga só na respiração e ouve a proposta que eu vou te fazer, para logo no momento seguinte você iniciar do seu jeitinho. Você vai escolher uma parte do seu corpo, que podem ser as mãos, os pés, os braços, os ombros, a nuca, a face. Você vai escolher apenas uma parte do seu corpo que você queira presentear nesse momento. Você vai olhar para essa parte do seu corpo mais de perto através de uma massagem, um acariciamento. Então, dirija suas mãos ou para as próprias mãos ou para qualquer parte do seu corpo que você sente que ela está pedindo para ser vista. Ela está pedindo para você. Então, leve suas mãos nessa parte do seu corpo e massageie, tocando. A princípio, com toques leves, leves toques. Sentindo, olhos fechados, apenas sentindo a sensação com a ponta dos dedos, com a mão inteira, fazendo tapings, que são os dois dedos, quando você junta dois dedos, indicador e dedo médio, e vai dando uns tapinhas com a ponta dos dedos. Vá alternando esses movimentos de toque com essas diferentes formas. Mão inteira, ponta dos dedos, taping, compressão com os dedos dobrados, compressão com os ossos da mão nessa parte. Olhos fechados, apenas sentindo a sensação, não tem certo nem errado. Faça do seu jeito, faça movimentos circulares, faça movimentos de dentro para fora. Sinta o que essa parte do corpo está pedindo para ser feito e ofereça esse movimento generosamente, sem se preocupar se está certo, se está errado. Não existe certo nem errado, só existe desfrutar a sensação. Permita-se desfrutar. E você faz esses movimentos, para um pouquinho com a mão espalmada nessa parte do seu corpo, somente para sentir o calor. Permita-se também
oferecer calor, calorosidade para você, para essa parte do seu corpo. E perceba como o todas as outras partes se sentem. Perceba como você, com o todo que é, se sente. O todo do seu corpo, junto com as emoções, junto com os sentimentos. Perceba como se sente, usufrua disso, entregue-se, sem temor. Você pode acariciar-se a si própria. Você pode presentear-se. Esse é o momento de que você usufrui de um alto presente, um alto oferecimento, uma alta generosidade. E através desse movimento que você está fazendo, passando calor, com a palma da mão estendida, sinta todas as partes do seu corpo usufruindo desse benefício. Perceba como está a sua respiração. Sinta-se agradecida por poder oferecer algo a você mesma, por poder perceber seus potenciais de oferecimento. Sinta-se oferecida, agradecida a cada parte do seu corpo por te oferecer tudo o que é oferecido. Cada uma das partes, cada um dos órgãos, cada um dos sentidos. Sinta essa benesse, sinta essa dádiva. Deixe brotar em você esse sentimento de agradecimento. Reconhecendo o que é do jeitinho que é. E aí, nesse momento agora de finalização, você vai, nesse momento em que você se despede dessa prática, com agradecimento por essa oportunidade, você vai aos poucos, no seu ritmo, prestando atenção nas extremidades do seu corpo e abrindo os olhos. Abrindo os olhos, você pode ficar na mesma posição em que você se encontra, inclusive. Eu vou me despedir de você lendo, então eu quero que você ouça, né, o que eu vou ler para você, que é de Bert Hellinger. E é sobre essa ideia de nós vivermos dualidade, né? Vivermos competições com nós mesmos, buscando disputar qual é o melhor lado,
né? O de dentro ou de fora. Então eu vou ler para vocês algo que está em um dos livros dele, que é No Centro Sentimos Leveza, e que chama-se Os Jogadores. Se você puder ouvir de olhos fechados, talvez a assimilação seja mais integral. Eles se apresentam como adversários. Então se sentam frente a frente e jogam no mesmo tabuleiro, com diferentes figuras e complicadas regras, lance por lance, o mesmo jogo real. Ambos sacrificam a seu jogo diversas figuras e tensos se mantêm em xeque, até que cessa o movimento. Quando não há mais saída, a partida termina. Então, trocam de lado e de cor e recomeça o mesmo jogo, apenas uma outra partida. Mas quem joga muito tempo e muitas vezes ganha e muitas vezes perde, torna-se em ambos os lados um mestre. Então, que você possa desfrutar de ambos os lados no decorrer da tua vida, no teu ritmo, no teu transcurso. Gratidão imensa pela oportunidade que você me dá. Se quiser atendimento, se quiser uma atenção mais individualizada, fique à vontade. Aqui nesse canal, a semana que vem a gente se encontra de novo. Excelente semana para você. Beijo grande. Tchau, tchau.